Boa noite. Deixa eu falar um negócio para você antes de você receber a oração. Bota no fundo aí, quem tá botando aquilo aí. Deixa eu falar um negócio para você. A família, ela, olha para mim, a família, ela é algo muito importante. Mas se você tratar a sua família como algo de não muita importância, o mal vem sobre a sua família. A Bíblia diz que tinha uns homens que foi liberto, ele e sua família. Eles se rebelaram contra a autoridade de Moisés e de Arão, ao ponto de falar assim: Moisés, agora, lá em Números 16, 3 diz assim: eles foram junto falar com Moisés e Arão e disseram: agora chega, todo o povo pertence a Deus o Senhor, e cada um deles é de Deus, e o Senhor está no meio deles. Então, por que você quer mandar no povo de Deus? Olha para mim, o caderno aí não vai te dar salvação e libertar a sua família. Esses homens, eles questionaram o que Moisés estavam falando. Eles eram servos que serviam a Deus, levitas. Eles serviam a Deus como soldadinho de Cristo, como responsável de louvor, como mídia. Mas só que eles não respeitavam a Moisés. Eles fingiam que respeitavam. A Bíblia diz que era um privilégio eles servirem a Deus. Deus escolheu eles, como escolheu vocês. Só que esses homens eram 250 líderes. 250 líderes. Olha só o que é a atitude desses homens acarretou para a família deles, pastora Rose. A senhora que dá a vida pela causa do Evangelho. A senhora que está há 32 anos servindo a Deus incansavelmente. Já tirou bastante férias, né? Nunca tiramos uma férias. Os lazeres que nós tivemos foi para abençoar o pessoal da igreja. Não foi lazer meu e da minha família. Eu e minha família, que são eu, meu filho e minha esposa, nós não temos lazer. O nosso lazer é se sacrificar por vocês, pela obra de Deus. A Bíblia diz que Moisés era assim. Só que esses homens, eles se rebelaram contra Moisés de uma tal maneira que eles conseguiram, eram 250 líderes, eles conseguiram matar 14.700 pessoas por causa da rebelião dele, por causa do que ele tinha dentro do coração. A intenção dele era uma intenção escondida, era um sentimento escondido. É isso que eles fizeram contra Moisés, e achando que estava lutando contra Moisés. E Moisés falou para eles assim, ó. Moisés disse também a Coré: agora escuta, levitas, eles eram os levitas. O Deus de Israel separou do resto do povo para chegar perto deles, para fazerem o serviço na tenda do Senhor e para realizar a cerimônia em favor do povo.
Será que isto não basta para vocês? Deus deu a vocês todos os outros levitas de privilégios. Agora vocês estão querendo também ser sacerdotes? Você sabe o que eles queriam? Eles achavam que era melhor do que Moisés. Eles achavam que poderia fazer melhor do que Moisés. Você sabia disso? Muitas pessoas na igreja estão se destruindo, porque eles acham que pode falar melhor do que o pastor. Eles acham que pode falar melhor do que a pastor, o bispo. E nós não estamos falando do povo. Estamos falando daqueles que pertencem ao ministério de Deus. É por isso que você vê muitos homens e mulheres endemoniados, com espíritos malignos atormentando a cabeça deles. Por quê? Porque eles se rebelaram contra Deus. Pastor, como é que eu me rebelei contra Deus? É quando você se rebelia contra uma autoridade constituída. Não interessa se ela está de chinelo, não interessa se ela está com a camisa do Brasil, não interessa se ela está com o cabelo amarrado. O que importa é que ela é uma autoridade que Deus levantou. E se nós queremos uma família abençoada, nós temos que seguir à risca o que foi falado. Muito forte essa pregação, eu li ela. Deus, Ele não está querendo família privilegiadas. Deus está querendo famílias que estejam dispostas a obedecer a voz dEle. Talvez você está com um problema dentro da tua casa. Talvez a sua casa anda atribulada, perturbada, os filhos perturbados, endemoniados. Mas se você, meu amigo e minha amiga, que me acompanha, não lutar em obedecer a voz do seu líder, você não vai progredir. Querendo ou não, a autoridade está nas nossas mãos. Bonitinho, feio, cheiroso ou fedendo, está nas nossas mãos. E se você não obedecer, você sempre vai ter uma família quebrada, uma família desmantelada, uma família endemoniada. Ainda mais agora, nessa época que vai vir uma avalanche de desgraça sobre o nosso planeta. Época aí que já começou 60 e poucos casos no nosso estado de essa pandemia. Era já passou para 60 e pouco. Olha só como é que já está avançando. Dizem que será pior do que o Covid. Será pior do que o Covid, meu amigo. E se você que está aqui quer uma família abençoada, se trata de obedecer. Não adianta vir aqui à igreja, não adianta ir lá na igreja, lá na catedral, lá em Del Castilho, lá em São Paulo. Não adianta subir o escadão daquela Aparecida, de lá, da onde é mesmo Aparecida? De lá, o escadão lá, não adianta se você não obedecer. Se você não obedecer, essa família foi engolida pela terra. A Bíblia diz que a terra abriu e comeu todos eles foram diretos vivos para o inferno. Pastor, eu vim aqui buscar pela minha família, querendo um conforto. Conforto você tem só no paraíso, meu amigo. Aqui é guerra. Aqui é guerra. Enquanto você estiver vivo,
com vontade. Bota aí o fundo aí em um dos telefones de vocês aí. Aqui, se você quer uma família abençoada, não adianta você lutar um dia. Não adianta você lutar 2 dias. Não adianta você lutar 3 dias. A Bíblia diz que você tem que lutar o mês todo. É os 30 dias do mês você tem que lutar. Trabalha 2 dias da semana e vai lá no final do mês receber seu salário completo, integral. Você não vai receber, ainda perde sábado e domingo, né? Perde sábado e domingo. Então, se você não botar um propósito dentro do seu coração, sua família sempre será quebrada, meu amigo. Você sempre vai ter um problema. Você não vai ser um solucionador de problema. Você vai sempre gerar problema. Amém? Você vê, Deus escolheu a mim, minha esposa e meu filho para pregar o Evangelho. Que dia que nós viemos aqui levar problema para você? Que dia que nós viemos aqui falar que estamos com um problema? A não ser resolver os seus problemas. Por quê? Porque nós levamos a obra de Deus a sério. Você não precisa ser um crente. Você não precisa ser um cristão. Mas ser uma pessoa temente a Deus. Amém? Temente a Deus. E Deus, Ele vai cuidar da sua família. E foi destruído, meu amigo. Deus falou comigo essa palavra na madrugada, foi de tarde, eu não lembro, na minha cabeça, número 16, quando eu li, eu estava lendo lá, agora eu me assustei, falei, meu Deus do céu, assim está a família do povo, assim está os filhos, assim está os netos. Você precisa tomar uma postura, não brinque com a sua família. A gente sempre se preocupou com a nossa família. Quando eu era um homem solitário, eu falei para Deus, Deus, eu quero uma família para cuidar do teu povo. E Deus me deu uma família. E até meu filho testemunhou aqui, um dia aqui, que Deus realizou o desejo do coração do pai dele. Você tem uma família. Talvez você tenha problema na sua família. É filho desobediente, é filho que não obedece. Mas é sua família. Deus deu para você. Deus confiou a você. Deus não confiou a mim. Confiou a você. Deus confiou a minha direção. Eu vou ensinar você como que você tem que cuidar da sua vida espiritual. E você cuidando da sua vida espiritual, você vai conseguir cuidar da sua família. Quem buscando aqui já viu o resultado maravilhoso. Os filhos estão obedientes, os pais estão uma bênção. Levante a mão. Só 2. Por que não está tendo resultado? Será por quê? A senhora tem tido resultado? Graças a Deus, sim. Fazendo a reunião da família? Como é que está seu filho? Dia a dia, mudanças. Eu vejo isso mesmo. Como é que está seu marido? Melhor. Sempre Deus está fazendo, vendo novidades. Como é que era o seu marido? Fala um pouco do seu marido aí, um pouquinho. Áspero, grosso. Não tinha muito, em termos de dar atenção, não tinha paciência de ouvir. Não tinha, não. Não tinha aquela... Entendo, você que é esposa sabe, quando você fala, quero falar contigo sério. Aí eu vou ali e volto já, daqui a pouco eu falo. É muito ruim. Quando você quer conversar, que alguém te ouve, quer resolver uma situação e não ocorria isso. O diálogo, hoje, se deixar, é horas e horas. O diálogo é muito importante no casamento. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito. E eu vejo isso não só nele, mas em todos os meus filhos. Realmente a Letícia me procurou esses dias. Então,
isso é resultado É um netão agora, né? Bonitão, 5 mil. O Heitor, eu vejo resultado também nos meus netos, nas minhas netas, todos. Sabe por quê? Deus sabe da sinceridade do nosso coração de orar pela família. Amém? Como é que era, obreiro Inácio? Você e sua família, como que está agora? Boa noite mais uma vez para todos. Então, lá em casa a gente não tinha um convívio, né? Era meu pai na sala, minha mãe no quarto e eu no meu quarto fazendo outras coisas. Mas só que na hora da reunião de família de almoço, todo mundo tipo almoça junto. Isso daí é sem discussão nem nada. Se não tiver no almoço, tipo sentado. Aí, depois disso, eu comecei a prestar atenção e comecei a gostar das mesmas coisas que meu pai gosta de assistir. Aí já criando tipo já um outro diálogo. Aí quando eu fui ver, tava minha mãe, eu e meu pai assistindo um filme de faroeste antigo e discutindo sobre o filme e rindo. Foi fácil ter essa comunhão, essa harmonia? Não, Fala um pouquinho como é que era a guerra. Não foi fácil, não. Foi difícil. Pra vir buscar, como é que era? Falavam muito bem do seu pastor, não falavam? Falavam muitíssimo bem do meu pastor. Não é verdade? Muito. Falavam muito bem do meu pastor. Mas só que depois que eles começaram a perceber em como que eu estava mudando, como eu estava melhorando meu comportamento, eu comecei a ficar mais calado, eu comecei a observar mais, eu comecei a entender melhor o que se passa na cabeça dos meus pais para eu tentar chegar a um consenso com eles. Amém? Pode ficar aí. Vem cá, João. Isso aqui é o nosso obreiro João. Isso aqui é o responsável do grupo jovem. 15 aninhos, pode ficar aqui. 15 aninhos, né? Fala um pouquinho como é que era a sua convivência em família e como é que está agora, meu amigo. Boa noite. Antes a minha convivência com a minha família era bem mais ou menos. Era bem, como que eu posso falar? Nem muito ruim, nem muito boa, era neutra. Muito enjoativa. Não era muito boa. Falava o essencial às vezes com a minha mãe. Eu e a minha irmã vivia se desentendendo. A minha mãe vivia brigando comigo, vivia saindo direto, voltava de manhã e eu ficava muito bolado com isso. Vira e mexe eu parava de falar com ela. O Ismael sabe que às vezes o Ismael tentava me deixar calmo, que eu ficava muito bolado mesmo. Aí depois eu comecei a buscar pela minha família. Primeiro começando por mim, comecei a entender mais a minha mãe, comecei a entender mais a minha irmã. Percebi que a minha irmã queria mais a minha atenção, por isso que ela fazia aquilo. E hoje a gente se dá bem dentro de casa, consegue saber dividir as coisas, organizar. Esses dias a gente estava até fazendo a obra juntos, conversando. Mãe, filha, a irmã, né? Desenhando, né? Fazendo cartaz para a dinâmica de terça-feira, a gente escutando um louvor, falando sobre Deus, isso é muito bom. A minha mãe não está saindo mais como antes, ela está passando mais tempo dentro de casa, mais tempo comigo, com a minha irmã. Não bebe mais como antes. Não bebe nada mais, nem bebe mais. Agora, sempre quando ela está em casa, a gente fica assistindo filme, comendo lá na cama dela, sempre assistindo um filme, conversando sobre o filme. A gente sempre dorme também, depois todo mundo junto lá na cama da minha mãe. É muito bom. E eu percebi que primeiro eu tive que mudar, primeiro eu tive que entender a minha mãe, a minha irmã, tive que entender também meu avô, que antes ele era muito complicado de se lidar com ele, que a gente cuida dele lá também. Depois que eu me mudei eu mesmo e comecei a entender a minha família, eu acho que a gente começou a se dar melhor. Então quer dizer que não era eles que tinham que mudar, obreiro Inácio? Não. A mudança começa quando que a gente começa a ver os nossos defeitos, porque muitas das vezes
a gente olha a nossa família e vê, meu irmão é assim, minha mãe é assim, mas só que não sei o que, mas só que aí você pega a característica de cada um, você percebe que o defeito começa com você. É muito forte. Vem cá, meu filho. Meu filho Ismael, 15 anos também, colaborador. Olha só o que é quando a gente busca a Deus com sinceridade. Meu filho, fala como é que era a convivência entre eu e você e como está agora. Boa noite, sou colaboradora do Ismael. A minha convivência com meu pai era... Para a gente se falar, ele tinha que perturbar eu. Mexer comigo. Ele falava... Minha mãe pediu ele para lavar a louça. Ele falava, vai lá, Ismael, vai lá. Aí ela ia, reclamando. Ficava já boladão, já não gostava de lavar a louça. Aí o problema é que só lavava louça quando tinha muita coisa. Ele lavava só um pouquinho. Aí ficava boladão. Mas aí eu fiz um propósito de ter comunhão com meu pai. E eu tive resultados. Agora eu falo mais com ele, tenho mais comunhão com ele, brinco com ele. Às vezes tem um desentendimento, mas a gente se dá muito bem. E nós trabalhamos juntos fazendo a obra de Deus. Ele me ensina e eu ensino ele. Ontem ele estava me ensinando um bocado de coisa que eu já estava zonzo. Pai, ó, isso, como fazer aplicativo, isso. Isso, meu amigo e minha amiga, é resultado de verdade. Quando nós temos empatia um para com o outro, a gente começa a entender. Eu estava muito cansado, sentindo uma dor terrível. Eu falei assim, eu querendo mexer no telefone para fazer o trabalho da obra. Eu falei, eu tenho que dar uma atenção para o meu filho. Eu larguei o telefone e fui lá. Olha, foi uma guerra para dar uma atenção para ele, João. E eu consegui dar um pouco de atenção. Eu falei, meu filho, deixa eu me esticar que eu estou todo doído. E ele continuou. Então, se você não insistir com a sua família, meu amigo, você sempre vai trazer problema. Você sempre vai ter problema. Sempre vai ter problema. Você vai buscar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos com problema. Amém? Está aqui, ó. São 3, 4 resultados de fé. São obedientes, lutam, obedecem. Claro que não obedece 100%, porque se a gente obedecer 100%, a gente vira anjo e vai embora, né? Jesus leva. Então o segredo é você levar a sua família a sério. É você parar um pouco para ouvir os seus filhos. É você parar um pouco, largar o brilho deste mundo e dar um pouquinho de atenção para o seu filho. Quando eu não consigo dar uma atenção cedo para minha esposa, 4 horas da manhã eu estou lá ouvindo ela. E tem que ouvir, meu amigo. Mulher já não fala, né? Mulher não fala. Tem que ouvir. E olha, com prazer. E depois eu recebo a minha recompensa. Não é verdade? Porque Deus enche o ambiente familiar de quê? De alegria. É muito bom. Esses dias teu pai falou o quê? Vai, meu filho, vai, eu sei que você está focado na obra. Vai, não vou atrapalhar mais você não. Deixa que eu resolvo aqui o que tem que resolver. E ele veio correndo suado, chegou aí e fez o que tem que fazer. Isso é muito bom. Esse é resultado de quê, pastora Rosa? Buscar as quinta-feiras. E paciência. Amém? Eles vão me ajudar agora a orar pela família, fazer um clamor. Vai começar pelo obreiro Inácio. Ficam de pé. Vamos meter fogo. Levanta o papel que você está com o nome assim. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, diante, Senhor, da Tua vontade, Senhor, do Teu querer, Senhor. Santo Deus de Israel, toma, Senhor, cada família, Senhor, cada lar, Senhor. Cada, Senhor, pessoa, Senhor, representada, Senhor, aqui neste altar, Senhor, seja as pessoas que estão assistindo online, Deus, e essas pessoas que estão presentes, Senhor. Vai de encontro, Senhor, às nossas vidas, Senhor, primeiramente, Senhor, e segundo, Senhor, visite a nossa família, Senhor. Que haja, Senhor, uma renovação de mente, Senhor, que haja, Senhor, uma renovação, Senhor, do Teu Espírito, Senhor. Aquelas pessoas, Senhor, aquelas famílias, Senhor, que andam, Senhor, desamparadas, Senhor, que o Senhor possa dar sustento, Senhor.
traga paz, Senhor, traga harmonia, Senhor, e equilíbrio emocional, meu Deus. Sim, meu Deus, nos guarda, nos proteja, nos dá entendimento para a gente conseguir descobrir, aprender com a nossa família, ter mais comunhão, ter mais entendimento. Sim, meu Pai. Porque quando a gente somos unidos, a gente consegue tudo. E a gente temos que buscar o Senhor para aprender e ter mais comunhão com a nossa família. Sim, meu Pai, concordância, meu Pai, com os teus servos, meu Pai. Mostre, meu Pai, para o teu povo, meu Pai, que eles precisam mudar, meu Pai, para depois eles conseguirem mudar a família deles, meu Pai. Transforme eles, meu Pai, de dentro para fora, meu Pai. Purifique, meu Pai, o coração deles, meu Pai. Deixe o coração deles branco, meu Pai, que nem neve, meu Pai. Sim, meu Pai. Igual Daniel, meu Pai, disse no Salmo 51, meu Pai. Mostre para eles, meu Pai, que eles precisam, meu Pai, se arrepender, meu Pai, do que eles estão fazendo, Espírito Santo. Para que eles consigam ter paz, ter comunhão, meu Pai, com a família, para que eles consigam, meu Pai, alcançar, meu Pai, a promessa que o Senhor fez na vida deles. Senhor Deus, em concordância com o teu servo, meu Deus, nós estendemos o nome da nossa família. Meu Deus, visita agora, fala o nome da sua família. Visita agora, Senhor. Visita o Espírito Santo, a Letícia. Visita, meu Senhor Jesus, o Heitor. Visita, meu Senhor da glória, o lar desta família. O lar, meu Senhor, o esposo. Visita, tira todo vício, meu Pai. Todo, meu Deus, todo pensamento pessimista. Muda a mente, muda o coração, muda o espírito. Ó poderoso Deus de Israel, visita, meu Senhor Jesus, todos meus filhos, netos. Visita, meu Senhor Jesus, haja libertação na vida do teu povo. Meu Pai, tira esse desânimo. Tira, meu Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo que tem impedido de eles ouvir a tua palavra. Que eles cresçam, meu Pai. Que eles desenvolvam a salvação na casa deles. Em nome de Jesus. Meu Deus, o Senhor não está procurando famílias perfeitas, mas famílias disponíveis que obedecem a tua palavra. Fala para Deus aí agora, você que nos acompanha online, você que nos acompanha presencialmente. Fala para Deus, meu Deus, eu estarei disponível com a minha família para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade. Meu Pai, venha nessa noite de quinta-feira, meu Pai, cuidar da minha casa, cuidar da minha família. Meu Senhor, que o teu Espírito possa me libertar, que eu possa ser uma mulher decidida, que eu possa ser um homem decidido, que eu possa ser um jovem decidido, um adolescente decidido, meu Pai. Que eu não venha ficar entre dois pensamentos, que eu não venha ficar, meu Senhor, confuso com o que eu quero para minha família. Meu Deus, é o que eu estou te pedindo em nome de Jesus. Repete assim comigo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder, a